Fala galera, mais uma vez aqui, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão 2017. No meio dessa semana não tem campeonato brasileiro, mas teremos Sul-Americana e Libertadores. E temos Carioca, se tem Carioca, tem a resenha do Magalhães. Tem três cariocas, Botafogo na Libertadores jogando contra o Grêmio e Flamengo e Fluminense. Flamengo pega a Chapecoense fora de casa e o Fluminense também pela Sul-Americana pega a LDU. Então vamos primeiramente falar do Carioca que inicia esses jogos sul-americanos. Quem inicia, quem abre essa semana para os cariocas é o Flamengo. O Mengão joga a Sul-Americana, a primeira partida fora de casa contra a Chapecoense. Chapecoense que não vem muito bem das pernas, vem derrapando ali, ganha, empata, derrapa, mandou o treinador embora, ou seja, a Chapecoense não vem nos seus melhores momentos. E o Flamengo? Bom, o Flamengo é um ponto de interrogação. É um ponto de interrogação. Por quê? O Flamengo, com o Rueda, me fez 2 jogos contra o Botafogo da Copa do Brasil, onde empatou de 0-0 e depois ganhou de 1-0. E não podia escalar todos os jogadores que o Flamengo tem. Ele se classificou para a final. Jogou contra o Atlético Paranaense, poupou alguns jogadores, até se entendia por causa da primeira partida contra o Cruzeiro. Veio a partida contra o Cruzeiro, de novo, ele não pode colocar todos os jogadores. Por causa do Diego Alves, do Rodolfo, do Giovani, do Everton Ribeiro. Não pode colocar, jogou contra o Cruzeiro em casa e empatou de 1-1. Aí me veio o jogo, um clássico carioca contra o Botafogo. O Flamengo tinha depois, e tem depois desse jogo contra o Botafogo, este jogo contra o Chapecoense. E a final da Copa do Brasil é só dia 27. A Rueda vai, me poupa jogadores, dizendo que está fazendo análise. Na minha visão, ele tem o direito dele, esse é o pensamento dele. Mas na minha visão, ele pegou o trem andando. O trem já está andando. Se ele pegar esse trem e for fazer análise, ele vai perder a Copa do Brasil, vai perder a Sul-Americana e não vai se classificar para a Libertadores no Campeonato Brasileiro. Por quê? Infelizmente, ele pegou o trem andando. Ele não tem como ele fazer teste agora. Não dá. Na boa, não dá. Na minha opinião, eu falei na resenha, eu vou falar de novo. O Rueda errou em colocar o time misto. Se ele está com medo de alguém machucar, então ele não bota ninguém que vai jogar contra o Cruzeiro. Não bota ninguém, absolutamente ninguém. Deixa os caras só treinando. Aí eles vão perder ritmo de jogo. Não tem jeito. Esse jogo contra o Botafogo era um jogo fundamental e especial para ele dar ritmo ao time que ele quer pro brasileiro. Agora, ele jogou contra o Cruzeiro com um time. Aí contra o Botafogo ele coloca um outro time e perde. Agora ele vai jogar contra a Chapecoense, ele me bota outro time. O time não vai pegar entrosamento nunca. Nunca. Ou ele só bota os caras que vão jogar contra o Cruzeiro, que isso ele não vai fazer, ou bota o time que ele pensa ideal. Para mim, naquele jogo contra o Botafogo, o Rueda errou nas escalações dele. Mas ele já fez e é uma opção. Eu estou falando em relação à minha opção. Eu não pouparia, eu botaria o time que ele pensa que é o ideal para ele, até para ele poder enfrentar a Chapecoense. Contra a Chapecoense, ele tem todos os jogadores que ele quer em mãos. Ele já descartou alguns. Ele já deixou o Rômulo fora, já deixou o Giovani fora, já deixou o Matheus fora, o Mancoelho fora, ou seja, alguns ele já não levou para a Chapecoense. Acredito que os jogadores que ele levou é o que ele pensa ser os principais. E dali, esse time contra a Chapecoense, eu imagino que seja o time que ele tem na cabeça como um time base, o time que ele vai colocar a campo sempre depois que acabar a Copa do Brasil, porque aí ele vai poder escalar todos os jogadores, tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro. Para a Chapecoense, qual é o time ideal do Rueda que eu penso ele tendo os jogadores em mão?
é o time que jogou contra o Cruzeiro. O time ideal para ele é aquele time que ele jogou contra o Cruzeiro. Se tiver alguma alteração, eu acredito que até tenha, será a entrada do René na lateral esquerda, no lugar do Pará. Aí ele pode colocar o Pará no lugar do Rodinei, que para mim o Rodinei tem que ficar no banco agora, porque contra o Botafogo o Rodinei foi horroroso. Se o Rueda mandou o Rodinei subir igual maluco, o Rueda também errou. Mas como o Rueda gosta de um lado defensivo, o jogador que marque mais, então para mim o Rodinei foi horroroso. Sempre foi horroroso, não. Mas no jogo contra o Botafogo ele foi horroroso. Então se tiver essa mudança, acredito que seja isso. Por quê? No gol ele vai colocar o Diego Alves. Acredito, Diego Alves. Na lateral ele coloca o Rodinei ou o Pará. O Hever é titular. Ele pode fazer alguma mudança, de repente algum revezamento do Rodolfo com o Juan. Mas acredito, pelo que eu vi, o Juan tá na frente do Rodolfo e do Rafael Vaz. Para mim, de repente para ele vai colocar o Rodolfo. E na lateral esquerda, a princípio, creio que o titular dele seja o René, que vive o melhor momento do que o Trauco e o René lateral esquerdo. Ele não vai ficar improvisando o Pará ali, porque aí ele vai queimar o Trauco e o René juntos se deixar o Pará de lateral esquerdo. No meio de campo, não acredito que ele tenha mudança. Cuejá, Arão e o Diego. Ele não vai colocar o Everton Ribeiro no lugar do Diego, botar o Diego no banco. Então o meio de campo dele é esse. Cuejá, Arão e o Diego. E na frente, o ataque dele é o ataque que ele pode contar contra o Cruzeiro e vai contar no Brasileiro, que é o Berrio pelo lado direito, Everton pelo lado esquerdo e o Guerreiro. O Everton Ribeiro vai ficar no banco, porque o Everton Ribeiro pode entrar tanto no lugar do Berrio quanto no lugar do Diego. Só que toda vez que o Everton Ribeiro entrou na posição do Diego. Ou seja, a princípio, parece que ele está disputando a vaga ali com o Diego. Pode jogar os dois juntos? Lógico que pode. Se ele quiser mudar um pouquinho o esquema, botar no 4-4-2, ele coloca o Diego e o Everton Ribeiro junto e saca o Berrio ou saca o Everton. Ele pode sacar um dos dois e ficar no 4-4-2. Mas acredito que o time base dele seja o time que jogou contra o Cruzeiro. Pô, então colocava esse time para jogar. Por que não colocou contra o Botafogo? Não sei, mas para mim ele errou. E contra a Chapecoense, ele vai com o time que acredito eu que ele pense ser o que o Flamengo tem de melhor. E o Flamengo jogando fora de casa contra a Chapecoense pela Sul-Americana? Bom, se o Flamengo jogar como jogou contra o Botafogo, o Flamengo pode perder para a Chapecoense lá. Se jogar do jeito que jogou contra o Botafogo, o Flamengo pode perder para a Chapecoense lá sim. O Flamengo foi horrível, jogou todo aberto. Os laterais subiram, abandonaram a defesa. Os dois volantes não conseguiram marcar porque os laterais subiram, principalmente o Rodinei. Se jogar como jogou contra o Cruzeiro, como jogou contra o Botafogo, contra o Atlético Paranaense, ele ganha da Chapecoense lá, mesmo jogando fora de casa. Então vamos ver qual é o time que o Rueda vai colocar e qual o esquema que ele vai colocar. Se é aquele suicida contra o Botafogo ou se é um esquema mais tranquilo, não dando brecha para o contra-ataque, tocando a bola, saindo rápido pelas laterais, na qual ele jogou bem contra o Cruzeiro, jogou bem as duas partidas contra o Botafogo. Agora é esperar para ver, mas levo fé no time do Flamengo, independente da escalação. Eu levo fé no time do Flamengo. Porém, se ele vier todo aberto, todo escancarado, do jeito que ele veio contra o Botafogo, aí fica difícil. Não acredito. Eu acredito que aquele jogo contra o Botafogo teve erro de posicionamento, jogadores um pouquinho afobados, jogando mais à vontade, e quase todos os jogadores não cumpriram o que vinha sendo cumprido nos outros jogos. Acredito que para a Sul-Americana, como ele quer ganhar a Sul-Americana, porque ele já disse mesmo que o Campeonato Brasileiro abandonou, não interessa, só quero ver se o Flamengo não ganhar a Sul-Americana e também não ganhar do Cruzeiro e não se classificar para a Libertadores. O que é que ele vai falar? A torcida vai pegar no pé e já vai pedir a cabeça. Porque ele está abandonando o Brasileiro, pode perder pontos preciosos e ficar fora da Libertadores também no Brasileiro. Aí com um time rico, sem a Libertadores, faz o quê? Tem que mandar embora, porque não vai ter receita para pagar todo mundo. Então,
não devia ter abandonado o Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians está derrapando, o Grêmio está derrapando, o Palmeiras está derrapando, era uma chance do Flamengo encostar. Mas cada um tem a sua opção, ele prefere dar, nesse momento, mais ênfase. A Sul-Americana, a Copa do Brasil é lógico que é a final, mas a Sul-Americana, para mim, ele tem que dar ênfase. Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E ele pegou o trem andando. Ele não tem que ficar visualizando nada. Ele tem que colocar o time principal e de vez em quando mudar algumas peças, uma ou duas. Porque quando ele muda 4, 5, ele desfigura o time inteiro. O time não vai ter sequência. Então não vejo para ele fazer teste. Se ele quiser fazer teste, ele faz depois do jogo contra o Cruzeiro. Se classificou, já está na Libertadores contra o Cruzeiro, ele começa a fazer teste no Campeonato Brasileiro. Antes disso, não era para ele fazer teste. Minha opinião. Mas acredito num bom jogo do Flamengo contra a Chapecoense e acredito na vitória. Se vier o empate, também tá bom, que a segunda partida do Flamengo é em casa, dá para o Flamengo se classificar e passar para outra fase. E se o Flamengo passar para outra fase, podemos ter um clássico carioca, mais um clássico carioca, que vai ser o Fla-Flu, que o Fluminense joga contra a LDU, também para a Sul-Americana. Mas isso aí é papo para outra resenha. Então, meus amigos rubro-negros, tamo junto. Curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães. Um abraço, fui!